Boa noite, telespectadores. Aqui é o Roberto Ferrari com a terceira temporada do programa Hora Marcada com Roberto Ferrari. Eu estou muito feliz de estar aqui na Rede Premium, uma televisão nova que tem tudo para explodir no mercado, e procurarei trazer para vocês entrevistas interessantes e pessoas que vão contribuir com o conhecimento de vocês. Hoje eu tenho aqui meu grande amigo, o publicitário e jornalista Renato Ferraz. Boa noite, Renato. Boa noite, Roberto. É um prazer estar com você mais uma vez. O prazer é meu. Vamos falar um pouco da sua trajetória. Como que você desenvolveu a sua carreira? Você sempre trabalhou com publicidade e jornalismo ou você evoluiu para isso? Não, Roberto. Comecei a minha carreira na área de seguros. E eu sou um corretor formado, habilitado pela Superintendência de Seguros Privados, pela SUSEP. E 10 anos depois, depois de passar pelos problemas econômicos todos do país, ou seja, certo. Plano Collor, Plano Sarney, Cruzado Novo, Cruzado Velho, eu não resisti, os clientes não resistiram a tanta oscilação no mercado e foram fechando, quebrando, e junto a estrutura da corretora também não suportou aquela crise do momento. E eu acabei indo para a publicidade. Na publicidade me encontrei, foi um caminho bacana e o jornalismo veio na sequência e agora com rádio, e acabou sendo a praia que eu gostei e me identifiquei mais e que suporta melhor a crise. Certo. Uma pergunta que todo mundo faz. Essa questão, todo mundo pergunta, em seguro, você vende seguro, as fraudes de seguro, vocês têm conhecimento, vocês vendem e ficam sabendo de alguma coisa que acontece interessante, alguma fraude, algum caso notório, né? É difícil você pegar alguma coisa, porque no meu caso, era uma corretora. Então a corretora faz a intermediação entre segurado e companhia seguradora. Então, quando ocorre o sinistro, que é o evento em si, nós somos acionados e acionamos a companhia de seguro para que envie perito para o local e tudo mais. E acontecem fraudes, mas não no meu caso, não tive nenhum cliente fraudulento, mas já existiu no mercado. Muita gente tenta dar o golpe do seguro. Já aciona o departamento investigativo dela lá para ela tem investigação própria. Hoje em dia, Roberto, eu fiquei mesmo fora do mercado, você acompanha como a coisa funciona. Eu tenho... as pessoas fazem e devem prestar muita atenção quando disser roubaram o meu veículo. Roubaram o seu carro aonde? Roubaram o meu carro lá na Avenida Faria Lima, um exemplo. E o carro nunca passou pela Faria Lima. Essas câmeras hoje de monitoramento nós encontramos nas ruas, que eles chamam de chupa-cabra e tudo mais, elas registram as passagens dos veículos e multam os que causam infrações, mas elas registram a passagem do veículo. Então, se você disser que você estava determinado horário em tal região, essas câmeras serão acionadas, vão rastrear o veículo nesse percurso, e se ele não apareceu ali, provavelmente é uma fraude ou um golpe no seguro. Inclusive, com o mundo hoje da tecnologia, hoje você, com um celular ou com essas câmeras, você localiza a pessoa em qualquer lugar. Localiza. Onde o cara for, se o cara vai passar uma touca de celular, o cara passou aqui tal hora, então não adianta hoje para fazer qualquer tipo de fraude. É muito mais complicado do que era alguns anos atrás. A tecnologia hoje evita que as pessoas cometam erros, né? Então, fraude, ela é facilmente... E informação também. A informação hoje é tempo real em qualquer lugar do mundo. Você colocar a informação há 30 anos atrás, a notícia que saía no Jornal de São Paulo, para que chegasse essa informação lá naquele caboclo, lá no interior, demorava às vezes meses, para ele saber o que estava acontecendo na capital. Hoje, você acabou de publicar como se fosse numa rede social, a notícia ela já espalhou no mundo inteiro. Antes de eu te perguntar sobre aquela revista que você fez para a Abrace, para a academia. Sim. A Abrace é uma academia de São Paulo que eu faço parte, que é a Academia Brasileira de Artes, História e Ciências, e Letras agora.
Eu queria que você falasse um pouco como que você vê o comportamento do jornalismo em relação à política no Brasil. Se é tendencioso, se não é tendencioso, como é que você enxerga isso? É uma opinião pessoal, né? É lógico. Eu acho que é tendencioso, sim. As pessoas hoje têm essa... Antigamente, você tinha jornalistas que eram até perseguidos. Então, o jornalista é ditadura. Não. Agora, eles são todos muito bem informados, atualizados em tempo real, né? A cada segundo a notícia chega para ele e ele fica tendencioso, ele escolhe para onde ele quer seguir. Alguns gostam mais da política, outros gostam menos, tem suas preferências, como tem no próprio jornalismo esportivo. Você tem aquele camarada que vibra mais quando o seu próprio time faz um gol do que quando o outro faz, né? Exatamente. Então, eu acho que é tendencioso, sim. É bastante. Eu considero, principalmente, a Folha de São Paulo, eu considero bem tendenciosa no que diz respeito à política. Eu acho que ela puxa um pouco. Mas hoje você tem uma informação mais rápida, que é através do celular. Então, a nova geração hoje, ela acompanha são sites de informações, né? Então, grandes sites dão as informações e as pessoas por aqui já comentam, compartilham e distribuem nas suas próprias redes. Exatamente. E vamos falar da Academos, essa revista que infelizmente não vim. E vamos falar um pouco sobre a revista. A Academos foi um projeto encomendado. Era a ideia da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, da Abrace, fazer esse trabalho, onde relatava não só as informações referentes ao que acontecia na academia, mas também as datas dos aniversários, falecimentos, o motivo do uso do fardão, o porquê da necessidade do fardão, as festas, as homenagens, a sede, as regras, né? E foi uma ideia bacana, bem elaborada, junto com o Campos Salles, na época, falecido Dr. Campos Salles, que era um querido amigo e que não evoluiu. O projeto é bom, ele está guardado, acredito que alguma academia possa querer ainda conversar a respeito disso. Para todos os efeitos, eu estou à disposição para que a gente possa colocar esse projeto de volta. É um projeto muito bacana. Já o próprio nome, Academos, é um nome muito bonito. Muito legal o nome, grego. Grego, e que dá origem à palavra Academos, é quem reunia nos seus jardins os filósofos para discutirem os assuntos mais importantes. E a revista Luxos? A revista Luxos já é uma outra fase. Já vem na hora que eu mudo, né? Essa é recente. A Luxos, ela vem numa sequência da área, já na publicidade, e que começamos com um projeto, com uma ação que envolvia a revista High Society Magazine. Aí foram 2 anos de High Society, depois trocamos o nome para Luxos Magazine, com uma nova formação, e hoje o publisher da revista é o Fernando Jardim, que faz um trabalho muito bacana com a sua esposa, Alessandra Iara, e que evolui. A revista hoje é um projeto de sucesso, com muita informação sobre o mercado de luxo. Mercado de luxo. Aliás, o mercado de luxo, nós vamos conversar no próximo bloco um pouco sobre esse mercado. Eu quero que você fale um pouco, porque muita gente considera que luxo é só ter. Mas luxo tem vários significados. Você pode ser um luxo, você jantar num lugar legal. Tem várias coisas. Eu queria que depois você vai explicar sobre isso. Agora, a revista Luxos, ela já teve bastante pessoas famosas, pessoas na capa, pessoas de destaque. Você pode citar alguma? Nós tivemos Álvaro Garneiro, o ministro José Eduardo Cardoso, nós tivemos a Cosette Gomes, e no decorrer desse projeto teve o próprio João Dória, Pelé, Washington Oliveto. Nós tivemos capas bastante importantes. Capas bem importantes mesmo. A mais recente com o Raul Canal de Brasília. Essa foto do Raul Canal, inclusive, você mesmo falou que foi uma festa maravilhosa em Brasília. Fabulosa, fantástica, uma das festas mais bonitas que nós tivemos a oportunidade de estar presente. Foi a revista da Academia Latino-Americana de Arte, Cultura e História, que aconteceu.
a ala do Fábio Porchat, pai, é uma outra instituição. Sim, sim. A ALAC, que é com CH no final, é uma academia em Brasília, cujo presidente atual é o Raul Canal. Sim. Que tem um programa de TV, tem uma ação grande lá na cidade. Raul Canal, por sinal, muito amigo lá das pessoas da Abraço, do Michel Chelau. Sim, são co-irmãs. Co-irmãs, né? É muito bom a gente ver que tem tantos movimentos culturais explodindo no Brasil, divulgando pessoas que têm talento, que têm intelectualidade suficiente para ver se a gente consegue mudar um pouco as coisas do país. As coisas aqui no país, elas estão muito assim banalizadas, em termos de tudo, de cultura, de música, etc., geral. E eu acho que cabe a pessoas que têm um pouco de trabalho na área de cultura, essas pessoas poderem, como posso dizer, elas poderem dar condições para o povo ou para pessoas que não têm, de poderem ter acessarem esse tipo de informação através de publicações, revistas, poesia, livro, quadro, etc. Todas as expressões da cultura. É importante investir na cultura, é importante na educação, é importante você agregar valores, é importante você trazer as pessoas para próximo do conhecimento. Eu considero isso fundamental no mundo de hoje. Acho que o país ele está precisando disso, inclusive para poder escolher melhor os governantes, porque isso que nós temos hoje aí é fruto de ignorância. Muita ignorância. Sabe como escolhe. O cara escolhe porque ganhou uma cesta básica, porque ninguém escolhe pelo mérito da pessoa. Concorda? É uma vergonha um país como o Brasil, ainda hoje, trocar voto por R$50 ou por uma dentadura. Então, Renato, eu estou gostando muito de poder entrevistar aqui, eu estou achando bem interessante a abordagem de certos assuntos e eu tenho certeza que no decorrer desse tempo nós vamos poder discutir coisas mais profundamente, inclusive sobre esse fato da política lá na nossa região, que eu também sou daquela região lá de... Apesar de ser de Carapicuíba, eu sou limítrofe com Cotia, então... É como eu, somos limítrofes. Então, ali nós vamos poder falar um pouco que o pequeno governo, a prefeitura, ela reflete o que Sim, sem sombra de dúvida. Aquilo. Sem sombra de dúvida. A diferença que tem é que, como a cidade é menor, a possibilidade que você tem de encontrar na padaria, na farmácia, no supermercado, o vereador da cidade, o secretário de obras... É muito maior. É muito maior. Então, fica mais fácil de você administrar e de visualizar os acontecimentos da cidade. Inclusive porque a área periférica é menor. Então, tá bom. Então, agora, nós vamos para os nossos comerciais e, na volta, você vai falar um pouco sobre o mercado de luxo. Opa, vamos lá. Boa noite. Para você que está chegando agora na Rede Premium, eu estou hoje aqui com meu grande amigo Renato Ferraz, um publicitário jornalista de muita capacidade. Então, Renato, vamos começar a falar um pouco do mercado do luxo, mas antes de falar do mercado do luxo, eu queria que você faça um pouco desse projeto da rádio High Society, que eu achei interessantíssimo e tem uma programação maravilhosa. Eu queria que você faça um pouco desse projeto. É difícil falar pouco desse projeto, porque esse projeto é um projeto que eu, particularmente, tenho muito carinho por ele. Eu fiz 4 temporadas em Cotia, na região de Cotia, com a rádio comunitária, de um programa de entrevistas, no qual você foi um dos entrevistados. Nessas 4 temporadas foram mais de 200 entrevistas ao vivo. Isso levando em consideração que o entrevistado tinha que chegar às 8 da manhã para gravar. Então foi um sucesso isso. Então nós entrevistamos Movimento do Sem Terra, atores, artistas, cantores, políticos da região, todos eles vieram e deram a sua contribuição falando sobre o seu papel, a sua atuação no município. Sempre gente da região, nunca gente de fora. Não era interesse nem foco do programa trazer gente de fora, tanto é que ele chamava Cotia no Ar.
E acabou a temporada, eu fiquei fora da rádio e eu resolvi que eu queria fazer um programa de entrevistas de rádio, mas eu queria que fosse uma rádio maior, que atingisse uma área maior. E eu procurei uma rádio FM na época, fiz os orçamentos, achei o preço um pouco salgado e pensei, olha, desse valor, o que eu conseguiria fazer de uma outra maneira? Foi quando surgiu um encontro casual com Ricardo Lopes, que é um camarada que deixou o mercado financeiro para se dedicar à área de rádio, e rádio web. E conversando, fomos para uma reunião com outro camarada que é o Flávio Fernandes, e os três resolvemos formar ali, então, uma ação conjunta para criar um programa chamado High Society. O programa High Society é um programa voltado para o mercado de luxo. Ele trabalha com música de flashback, anos 70, 80, 90, das 6 da manhã às 10 da noite. Às 10 da noite entra uma programação chamada High Classics, que são aquelas músicas mais românticas ainda e que são da época do bailinho de garagem e tal, claro, época bem romântica, do namoro, né? É a época que a gente conhece, né? E nós colocamos ela entre 10 e meia-noite porque é um horário que, durante a semana, muita gente está indo descansar, deitar, talvez namorar. Então é um horário combina com esse estilo de musical. Aí, meia-noite, nós entramos até 6 horas da manhã com o Jazz na Madrugada, uma seleção de jazz fabulosa, também de curadoria do Flávio Fernandes, que dá todo o suporte para a gente técnico com relação à programação da rádio. Terças-feiras, nós criamos o Terça Tributo. Então, no Terça Tributo, eu tenho sempre um artista pop, tipo Madonna. Michael Jackson. Essa noite nós teremos... Michael Jackson também será um deles. Essa noite nós teremos Stevie Wonder. O Stevie Wonder, por sinal, um músico talentosíssimo. Mas... ele não teve na vista, que ele não teve visão, ele teve de fabuloso. Talento como compositor, cantor, um cara... E uma curiosidade dele é que ele gravou muito cedo o selo da Motown, do disco dele, e ele está na mesma gravadora até hoje. Ou seja, ele não mudou. É um cara fiel. Então é um cara fiel, de sucesso, que ganhou dinheiro todo mundo junto até hoje no mesmo lugar. É curioso isso, né? Curioso, eu não sabia. Manter isso daí. E essas curiosidades são as que a gente coloca no ar junto, antes de começar as músicas, a gente dá um briefing da carreira do cantor, do artista, para que a gente veja. Mas nós fizemos com Bruce Springsteen, fizemos com Elvis, fizemos com várias outras personalidades do mundo pop, do cenário pop, e está sendo um sucesso. Aí, quinta-feira, eu tenho o programa, que é a ideia original de tudo isso, que é um programa homenagem a um jornalista super famoso, precursor da mídia eletrônica, que é o Ataíde Patrese. Ataíde Patrese tinha um bordão que ele usava, tudo para ele era simplesmente um luxo. Bastava ser um sapato, um relógio, um óculos, um terno, uma pessoa, um barco, ele dizia, é simplesmente um luxo. E esse simplesmente um luxo é o título do programa que eu comando às quintas-feiras, às 21 horas, sempre com um entrevistado especial, que você, por favor, me dê a honra da gente fazer essa troca, ir lá no estúdio nosso. Fizemos um resgate também, a instalação de um estúdio muito bacana, no centro da cidade, em São Paulo, no edifício Os Arvos, que é um ícone na região, ali esquina da Consolação com a São Luís, e está sendo muito bacana, muito prazeroso fazer esse trabalho. E agora, aos domingos, nós incluímos mais um programa, que é o Blues Society. Então a gente brinca com esse negócio do nome da rádio, com a programação, e está sendo muito bacana isso. Fazer esse programa é um luxo, não é? É simplesmente um luxo. Então, agora, Renato, fala um pouco sobre o mercado. Antes de falar do mercado do luxo, dá um endereço na internet onde as pessoas podem acessar o seu programa. Olha, a High Society, basta você teclar www.radiohighsociety.com. Eu vou repetir, www.radiohighsociety.com. Não coloque sem o rádio, senão você vai ter uma surpresa.
tá bom. Agora vamos falar um pouco do mercado de luxo. Inclusive está passando umas imagens para ilustrar um pouco. Eu queria que você falasse desse mercado, qual a importância dele para a sociedade, como é que funciona? O mercado de luxo é um mercado que cresce assustadoramente, mesmo no Brasil. Os números são grandes. Você tem um mercado tão seletivo, crescendo 20%, 30%, às vezes 40%, é muito, de verdade. Mas o que a gente pensa a respeito existe uma confusão com relação ao mercado de luxo quando as pessoas falam da palavra luxo. O luxo, para mim, que fique claro isso, para mim, é exclusividade e não é bem-estar. Então você tem a indústria automotiva, cito como exemplo do que eu quero dizer, fabrica um carro em série. Qualquer pessoa, através de um financiamento, um empréstimo, coisa parecida, pode se dar ao luxo de comprar um automóvel feito por uma montadora. Então, essa é uma situação. Agora, luxo mesmo é o camarada ter um carro feito exclusivamente para ele, onde ele escolhe o interior, a cor, o formato, de tudo que ele quer. A roda, é um carro único, exclusivo e detalhe, não passa pela montadora. É feito artesanalmente, como uma Bugatti é feita artesanalmente, uma Ferrari é feita artesanalmente. Não é nem pelo valor, com valor. Exatamente. Isso é um luxo, é essa exclusividade. E hoje nós temos uma outra tendência, que é o experiencial. Então, são as experiências que as pessoas estão querendo ter diferente, totalmente diferente da experiência de qualquer cidadão normal. O camarada quer fazer uma festa de aniversário no espaço. É um luxo. É um luxo para ele, totalmente exclusivo, onde ele vai conseguir pagar uma fortuna por isso e ele vai colocar a família dentro do avião lá espacial e vai chegar lá em cima, vai flutuar no espaço, vai sentir gravidade zero do voo e vai voltar. Quantas pessoas podem fazer isso? Então eu acho que o mercado, o segmento luxo, essa é a minha opinião sobre ele. Agora, eu sou só uma parte do segmento luxo, através da revista Luxos Magazine, da qual eu sou um dos colaboradores, e há 7 anos a gente vem fazendo um trabalho super bacana, onde a gente divulga artistas plásticos, profissionais liberais, através de publi-editoriais que são colocados na revista, carro, moto, náutica, joia, relógio, todos os lançamentos, para que as pessoas que gostam desse tipo de leitura e que querem um pouco mais desse conhecimento possam absorver isso através das nossas edições. E você considera um luxo a pessoa falar assim, poxa, eu estou com uma pessoa que eu amo e eu vou ver um pôr do sol, vamos dizer, no Havaí, e vou falar uma poesia, vou tomar um vinho com ela, vendo esse pôr do sol. Você acha que isso é um luxo? Olha, eu acho que está mais voltado para um bem-estar do que para um luxo. Mas é que esse luxo, às vezes, o que você colocou aí pode ser considerado luxo porque é experiencial, ou seja, você está levando uma pessoa para um lugar especial, que é no Havaí, para ver um pôr do sol no Havaí totalmente diferente de você ir ali não, pode ser numa comunidade no Rio de Janeiro, onde você tem uma vista maravilhosa da cidade e você está bem acompanhado do amor da sua vida. Não necessariamente, pode ser um luxo aquele momento ali, mas é um luxo experiencial e não um luxo, porque existe uma coisa no mercado de luxo, Roberto, que eu acho que a nossa geração viveu, que é o seguinte: você chegava na casa de um determinado, você sabia os bairros, onde a pessoa morava, bairro de gente rica, bairro de gente classe média, exatamente. Bairro de gente pobre. O bairro onde tinha as casas mais populares. Então você já sabia tudo, né? E quando você vai
para uma região fixa, fala, olha, vou para Higienópolis, ou vou para o Morumbi, ou para o City Lapa, vou para aqueles bairros mais nobres, você encontrava casas que eram construídas também com uma certa ostentação. Existiam pé direito alto, hall de mármore, vidro bisotê, lustres de cristais da Boêmia, e aí serviços, tapetes persas. Então, era ali que você mensurava isso, né? Até te falo que, antigamente, as pessoas se preocupavam mais com questões arquitetônicas e construtivas de luxo do que hoje em dia, que hoje ficou o estilo clean. Sim. Então, antigamente, o cara se preocupava em ter uma escada espiral de mármore, um hall de entrada. Principalmente depois do vento levou. Persas, quadros de coisas. Jarro chinês. Hoje já não tem mais nada. Hoje teve o que a gente vai falar ainda um pouco para frente, teve essa inversão de valores. Hoje em dia, as coisas não têm mais tanto valor quanto tinham naquela época. Então, não só valores materiais, mas valores também que não se compra com dinheiro. Valores imateriais, como uma amizade, um respeito, tal. Isso tudo está invertido. Tudo. Você vê, um cara que para ganhar o prêmio Nobel leva 40 anos de trabalho para ganhar $1,5 milhão. Um jogador de futebol, que nem, vamos dizer, o pode Neymar, ganhar um dinheiro desse em uma partida. Ganha, que não, os brasileiros vão ganhar, se ganharem a Copa, $1,8 milhão. $1,8 milhão cada um pela conquista da Copa. São 23, vai ser o prêmio de 43 milhões. Um absurdo para um país que o salário mínimo é R$1.000. O cara vai pagar 1.800.000. O cara devia ir lá defender a pátria, onde devia ir lá para ganhar dinheiro. Mas olha, o esporte não é, principalmente o futebol, não é a minha praia. Mas a Copa está em evidência nas redes sociais. E uma coisa que eu vi muito bacana nas redes sociais foi que o time da Islândia, se eu não estou enganado, o técnico é dentista. Os jogadores têm advogado, têm eletricista, têm engenheiro. Eles não recebem salário. E depois do jogo, dos treinos, eles vão num pub tomar cerveja, gente. Fizeram uma apresentação maravilhosa na Copa do Mundo. Muito bacana. Aí você chega no Brasil e você fala para mim, que isso que você está me contando é uma informação que eu não tinha, que eles vão ganhar tudo isso de dinheiro. Eles nem estão precisando desse dinheiro, gente. E outra coisa que eu te falo antes de eu chamar os intervalos, os comerciais, Renato, o goleiro da Islândia, ele é diretor de cinema. Ele gravou um comercial da Coca-Cola, um espetáculo de comercial. É um cineasta. Vamos continuar conversando sobre esse e outros assuntos no próximo bloco. E agora eu vou chamar os comerciais. Ok. Agora, para você que está chegando na Rede Premium, eu vou falar, Roberto Ferrari, aqui, o poeta do amor e apresentador aqui da Rede Premium, vou falar um pouco sobre carro com meu grande amigo Renato. Carros antigos, uma paixão nacional. E uma paixão que vale a pena porque, além de você preservar essas belezas que tinham antigamente, você preserva um pouco a memória da história do automobilismo brasileiro. Não é, Renato? Olha, eu sou suspeito para falar porque eu gosto da brincadeira desde pequenininho, né? Desde os carrinhos de plástico. E eu acho que o encontro que a gente promove, as exposições de carros, não só preservam a história, mas é uma coisa cultural no homem. O homem gosta de carro, isso não tem jeito. O assunto carro é um assunto toda hora. Reuniu 2, 3 caras, daqui a pouco está falando de carro, seja do carro novo, dos lançamentos mais modernos ou dos carros antigos. Os carros antigos, ele é uma ferrugem que entra na corrente sanguínea, você toma conta do seu corpo inteiro e você cheira gasolina, passa perfume, gasolina, é uma coisa impressionante, Roberto. E ela é uma coisa que acontece desde cedo. Quando você era pequenininho, você tinha do carrinho de rolemã,
que era o mais simplesinho, ao Velotrol, ao Velocípede, que era o máximo. E quando você reunia os amiguinhos da rua, 4 ou 5 amiguinhos, não era incomum você trocar com o amigo, ir no dele, ele ir no seu. Com certeza. E isso continua hoje. Você a gente cresce, fica com aquela ideia do primeiro, você vira adolescente. Quando adolescente, você começa, bicicleta. Na nossa geração veio mobilete, Garelli, veio uma Piaggio, que eram os motociclos. De novo, você tinha essa experiência de compartilhar com o amigo para dar uma voltinha. Deixa eu dar uma volta e tal. E aí você passa para o carro. Aí você entra naquela fase de lavar o carro do pai, preservar, sair, curtir. Eu acho que você continua gostando de carro, você odeia quando a sua mulher dá uma banana para o filho dentro do carro, daqui a pouco você vê ele passando a banana no vidro, você tem vontade de espancar a mulher, o menino, jogar todo mundo para fora. É uma coisa louca. Minha mulher dizia, você quer que eu dê uma banana de plástico pro menino? Eu falava, claro, porque ele não vai sujar o carro. E não vai fazer bem, que ele não tem dente, né? Vai ficar mordendo. E aquilo, eu acho que é um período que você gosta do carro, mas não curte tanto. Só acompanha, vai para a Fórmula 1 e tal. Mas quando você chega nos 50, muitas pessoas já estão com os filhos criados, você tem a oportunidade de já ter uma situação financeira mais estabilizada, e aí você se permite ter alguma coisa que você não teve lá atrás. Então você vai comprar uma CB400, você vai comprar um Fusquinha, o Fusquinha tem o estigma, né? É igual o Jeep. Ama ou odeia. Quem gosta do Fusquinha, odeia o Jeep, quem odeia o Jeep, ama o Jeep e odeia o Fusquinha. Mas eles têm essa situação. E aí você tem as mais derivadas situações. Por exemplo, nas imagens, você vê, tem esse Fusquinha Sai Blusa, verde bege, é um Fusca 69, foi o primeiro Fusca que eu tive já no sentido de antigo mobilista, ou seja, tive 10 Fusca antes desse. Mas não com aquele vontade de ter aquele, porque aquele ali servia para ir para as exposições e tudo mais. Quando eu vim para Cotia fazer jornalismo através de um jornal local, eu rodei 2 anos a cidade inteira com esse Fusquinha. Eu era mais conhecido pelo cara do Fusquinha do que pelo cara do jornal. Eu tenho visto aí nessas imagens muitos carros Maverick, Mercedes antigas, inclusive um Puma dourado que é teu ali, né? A Puma tem uma outra história já. Eu conheci a minha esposa, ela tinha uma Puma dourada. Depois casou, a Puma não podia ser mais o carrinho de luxo dela, né? E aí passamos então para aquela vida de papai, mamãe, filho passando banana no vidro, não esqueço disso. E aí, tem até melhor uma para acrescentar na banana, é você dar Coca-Cola para a criança dentro da mamadeira. Principalmente a mamadeira pequena, porque a criança chacoalha aquilo, rapidamente dá pressão e começa a espirrar aquilo em você, no vidro, no teto, no carro inteiro. E aí depois a sua mulher limpa, viu? Ela limpa depois. Você dá um paninho para ela que ela limpa. Quem gosta muito de carro fica revoltado, né? Fica, péssimo. Você imagina, fica doce o carro. E aí eu achei, circulando aqui na região, dentro de um condomínio, da região de Cotia, uma Puma. E comprei o carro, restaurei e fiz presente para minha esposa anos depois. Legal. E fala um pouco sobre esses colecionadores que você conhece de carro, gente que tem 170 carros antigos, carros bem preservados desde 1910. Olha, essa é uma coisa bárbara. Faleceu recentemente um dos maiores colecionadores de carros do Brasil, da década de 10 à década de 40, que é o senhor Og Pozzoli. Og Pozzoli é uma referência em antigo mobilismo. Ele teve a oportunidade de dirigir carros seus que ele cedeu para celebridades, autoridades, Papa, imperador japonês, o Hirohito. Foi muito bacana. E agora a família pretende, acredito, agregar a coleção de carros dele em algum espaço para visitação pública. Acredito que com
mais um pouquinho de tempo, isso daí suja. Mas são carros especiais, sensacionais, fabulosos. E a região Cotia e região, o entorno, é um dos celeiros dos maiores colecionadores de carros. Inclusive, essa Mercedes que vocês estão vendo nas imagens aí é do Maurício Marques, que é filho do Dr. Flávio Marques, que era um colecionista, que passou esse gosto para os filhos e que hoje a Universo Marques é uma das lojas mais famosas e conhecidas no segmento antigo mobilismo do nosso querido Maurício Marques. Esse carro, como outros tantos, e hoje a televisão também ajuda a divulgar isso através de programas que estão Caçadores de Relíquias. Caçadores de Relíquias. E que só despertam mais. Mas sempre você não pode esquecer também que todo apaixonado por carro também curte um pouquinho de moto. Então, também. As motos, você vê ali, nós colocamos um triciclo que é produção nacional, é By Cristo, é com motor Volkswagen, é um triciclo de um amigo ali que eu aproveitei para dar uma voltinha. Porque a gente, quando chega de novo lá na frente, como eu te falei, nos 50, você reúne os amigos de novo com seus brinquedos e aí cada um dá uma voltinha no brinquedo do outro, como se fosse lá atrás. Inclusive, é uma volta no tempo, Roberto. Essa questão que você falou que é uma paixão o carro, você vê o vocalista do AC/DC, agora, esse último, que parou de cantar por um problema auditivo, e ele tem um programa na Discovery e que ele fala de carro. Carros mexidos, carros alterados, é a paixão da vida dele. Ele se dedica àquilo lá. O cara é um apaixonado. Sim, mas são muitos. Ele é louco pro carro. Tássio Marques. Mas tem muita gente, tem muita oficina especializada. O carro sempre foi um sinônimo de status. Desde a criação pelo Henry Ford, o carro sempre foi. Quem tem um carro tem um status diferenciado. Principalmente naquela época, 1898, 1900, quem tinha um carro, o pessoal andava de carroça. O cara tinha um carro que andava sozinho, imagina. Roberto, só para você ter uma ideia, nessas imagens nós temos aí um Impala roxo, que é de um querido amigo do Carlos Magno, e ele é no estilo lowrider e tal, e ele tem um outro, 63, que é um marrom clássico, também todo original. O Carlos foi uma pessoa que hoje tem a oportunidade de ter esses brinquedos que eram um sonho de consumo dele quando pequeno. E quando pequeno, ele não podia ter o carro, mas já ele não podia ter nem sequer o carrinho de brinquedo, o Matchbox. E Carlos, depois de um período na vida dele, é uma história muito bonita do Carlos, do Carlão, ele virou colecionador de carrinho Matchbox. Nossa, adorava. E hoje ele é um dos maiores colecionadores de carrinho Matchbox. Quantos carrinhos ele tem? As coleções não são só pelo volume, mas também pela qualidade. Ele vende, comercializa, negocia com esses brinquedos. É um camarada que você deveria convidar uma hora. Ele com a filha, mantém um negócio que é uma loja chamada Gabriela Toys, e ele tem muitos carros muito bacanas. Ele tem uma coleção particular, pessoal, invejável, fora que ele tem uma vitrine, que é o espaço que ele usa para mostrar as suas coleções. Eu admiro muito quem faz uma coleção de Matchbox, porque eu tentei fazer quando eu era criança, e a gente fazia, mas depois de meus irmãos, aí pegar um aqui, desaparece ali, não consegui manter. Então, quem consegue fazer uma coleção e ampliar, deve ter evolução, inclusive, dos modelos das miniaturas. Inclusive, ele mostra, ele como conhecedor, ele explica para você quais são as coleções, quais são os formatos, porque você tem não só o carrinho em si, você tem o carrinho e a embalagem. Então, o carrinho fora da embalagem tem um valor, o carrinho com a embalagem não violada tem outro valor, e você tem os expositores que você comprava para guardar os carrinhos dentro. Então, é fantástico. Então, eu imagino. É uma paixão. Paixão total. Total. Eu tenho um primo que ele coleciona carros, mas não é esses Matchbox pequenininho, aquele é um pouco maior. São por escala, né?
É um pouco São maior. E ele réplicas. tem vários, ele adora Ferrari, Porsche, ele tem vários. Não só os miniaturas, como os grandes também. Esse é um privilegiado. Então, e eu acho muito bonito isso. Eu acho que se as pessoas se dedicassem àquilo que amam fazer, o mundo seria mais feliz, você não acha? Não tenho dúvida disso. E essas reuniões que nós procuramos fazer, que é sempre o último domingo do mês, a gente faz entre amigos. Atualmente estamos fazendo no condomínio, no residencial onde eu tenho casa, e é um grupo de amigos que aproveita para trocar informação, trocar figurinha, trocar endereços. É muito bacana. Então tá bom. Eu vou chamar os comerciais, mas no próximo bloco eu acho que o programa vai pegar fogo, porque nós vamos estar falando aqui um pouco da política da região, de Cotia e mesmo um pouco do que você vê para o Brasil aí como... Vamos lá. Vamos falar é o pinga-fogo. Então eu vou chamar os comerciais e a gente vai voltar em pouco tempo, né? Combinado, vamos lá. Então vamos lá, vamos discutir bastante esse assunto aí, vai ser bem legal. Vai É um mesmo. assunto que eu gosto de falar. Renato, essa história da banana foi muito gozada mesmo. Foi demais essa história. E é uma Gozada coisa que para você, não para mim que estava lá dentro do carro. E quando estoura a Coca-Cola, né? Essa é pior ainda. Rapaz, é impressionante a pressão que um trequinho daquele tamanho faz e vai no teto e vai em todo lugar. Impressionante. E aí você fica perdido. Mas... Agora, antes de continuar, eu vou passar para os telespectadores, eu vou passar os meus endereços nas redes sociais. No Twitter, @RobertoFerrar19. No Facebook, Roberto Ferrari, Grupo U&I e o Poeta do Amor, que é a minha página. E no Google+, Roberto Ferrari, e no Instagram, Roberto Ferrari Oficial. Então, em qualquer um desses endereços você me acha, e lá eu estarei compartilhando este programa também, e outros que virão aí pela frente. Vai ser muito bom, pode deixar seu comentário, que para mim vai ser muito legal poder atender o que vocês quiserem saber, programa da televisão e tudo, tá bom? Vamos continuar. Vamos falar agora um pouco da nossa região lá, que eu sou de Carapicuíba, mas eu convivo muito, 90% em Cotia. O que você acha das prefeituras que vêm vindo em relação em cuidados e tudo? Roberto, falar da região aqui, da nossa região, é difícil, porque como eu estava falando, quando você está numa cidade, onde na cidade você tem a oportunidade de encontrar com os poderosos, vamos assim dizer, você também tem a condição de apontá-lo ou de abordá-lo para saber de alguma coisa. A campanha política faz com que a pessoa prometa muita coisa. Mas a hora que o peso da cadeira é muito grande. Então, na hora que o camarada assume, ele fez 1 milhão de promessas, mas a hora que ele verifica o extrato, a conta, o caixa, ele fala, gente, não é bem assim. Não é isso que eu posso fazer. Não estou falando isso de eu estou falando de todos eles. É difícil um governo passar para o outro uma estabilidade financeira, um projeto onde eles pensem iguais e vão concluir. Nós temos aí, eu vi um negócio na internet que mostrava esse fura-fila nosso, que na região lá do Ipiranga e tal, que é uma obra que era para ter ficado pronta na nossa Copa. Puxa, em 2014. Então, nós estamos em 2018 e não está pronto. Não é aquele que passa lá, inclusive, pela Avenida do Estado. Pela do Estado. Então, aquilo tudo está no mesmo... Ou essa obra que passa aqui perto do aeroporto de Congonhas, então. lá da Rede Globo, aquilo tudo não tem nada pronto. Então, fica difícil administrar. Fica difícil também você administrar, ou de você entender a política, ou de confiar no político, quando acontece um episódio como aconteceu agora com a Prefeitura de São Paulo. Você tem uma surpresa
com quem ganhou a prefeitura. Foi uma surpresa. Foi, né? ganhou o primeiro turno ainda. Primeiro turno, um gestor cheio de projeto e tudo mais, fazendo um trabalho transparente, e de repente ele vai na televisão, ele coloca a cara na frente da câmera e diz: eu não sou candidato a nada, eu não vou sair. Exatamente. E sai. Isso dá causa uma decepção muito grande no eleitor, deixa a credibilidade mais abalada ainda, porque você já não tinha credibilidade no político. Aí você cria credibilidade para um político que tira de novo essa credibilidade de você. Agora, eu te falei uma parte. A questão do prefeito de São Paulo, quando ele assumiu a prefeitura, ele começou a fazer uma prefeitura excepcional. Recuperou um monte de áreas, limpou, fez, organizou. De repente ele parou. O que me dá a impressão será que os outros do partido não falam assim? Poxa, se esse cara continuar fazendo tudo isso, todo mundo vai achar que a gente podia ter feito e não fez. Então vamos falar para ele parar. Essa é a impressão que me passa. É a impressão que fica. Porque, o cara tá vindo num ritmo, de repente ele para e começa a frear tudo. Você fica na dúvida, será que é isso ou será que não é? Pode ser. Agora, você pega a campanha política de do seu candidato à prefeitura nas últimas eleições e que hoje está no poder. E você começa a avaliar. Nós temos observado que na nossa região está difícil cumprir. Nós temos ainda problemas com entrega de uniformes na rede municipal, nós temos problema com merenda, nós temos superfaturamento, coisas que às vezes sobrou no colo do atual prefeito. E ele, por ser ligado ao anterior, pode estar pisando em ovos, porque não sabe nem se ele ataca, porque aí ou se ele se defende. É uma situação de pisar em ovos. Então, eu torço para que o político procure fazer um governo como se fosse para a própria família. Porque a verdade é uma só. O prefeito, os vereadores, eles passam por um patamar onde eles hoje utilizam toda a rede. Eles não usam a rede pública, eles não usam as campanhas de vacinação, eles dão vacina, paga nos filhos. Tudo do bolso. Tudo pagando, tudo no particular. A gente paga no particular. Então, o povo fica abandonado. Se ele tivesse que usar o serviço funerário, a rede pública, eu queria ver como que a coisa ia ser. Eu queria ver o presidente da República no SUS. No SUS. E não no sírio-libanês. Então, é por isso que eu falo. Mas eu queria ver isso não para ele se ferrar, gente. Eu queria ver isso para que ele estivesse sendo bem tratado pelos profissionais e ficasse curado. Por isso que aquele provérbio, ele vale muito. Pimenta no olho dos outros é lavolho. Ou seja, para os outros tudo bem, para mim não serve. Então eu vou, para dar um exemplo aqui. O cara teve um problema qualquer de saúde. Eu vou no sírio-libanês ou no Einstein. Eu não vou em outro lugar. Quem paga essa conta é o povo que paga. Exatamente. Mas nós estamos pagando não só essa conta, nós estamos pagando as viagens, os passeios, as comitivas, os aviões, o combustível, nós estamos pagando tudo. O maior exemplo de desperdício do patrimônio público, um dos maiores, a seleção brasileira, a seleção alemã, vou falar, ela foi para a Rússia em avião de carreira, os caras vieram de classe turística. A seleção brasileira pegou um avião, transformou o avião com camas para os bacanões da seleção, os jogadores, não sei o quê, poderem viajar com conforto. É ridículo um negócio desse. Quer viajar com conforto, não quer ir que a viagem é longa, vai de primeira classe. Já estava bom. Mas não vai, não, todo desenvolvimento. Aí você começa a pegar o governador do Rio de Janeiro, que está preso, milionário, casa do Sheik das Arábias. O cara que é político entra lá, dou um exemplo, quando eu tinha empresa em Santana de Parnaíba, um prefeito que ganhou eleição era um cara humilde,
Passou 6 meses, já está morando em Alphaville, andando de carro importado, não sei o quê. Mas da onde vem o dinheiro? Da onde que vem esse ganho? Quer dizer, não tem um órgão, uma parte da política no Brasil que fale assim, nós somos fiscalizadores, somos formados por membros notáveis da sociedade. Variação patrimonial não justificada cana, você não acha? Olha, eu fico pensando que nós temos que nos organizar como sociedade. Não basta a cada movimento querer parar a rodovia, parar as rodovias, parar o trânsito só para chamar atenção. Nós precisamos chamar atenção na hora de votar. Outra coisa, vamos votar para cédula de papel. Vamos acabar com essa urna eletrônica. Essa urna eletrônica não é nossa amiga. Vamos dizer não à urna eletrônica. Vamos trabalhar como os países de primeiro mundo fazem cédula. Porque eles fazem isso? Porque eles sabem que na urna eletrônica a possibilidade de fraude é enorme. Então, e está na internet. Eles estão mostrando como é que faz para fraudar. Nos Estados Unidos, a empresa que fornece urna para o Brasil está com não sei quantos processos nos Estados Unidos. Então, para que a gente vai insistir nisso? Eu não entendo. Agora, como é que você se vê como cidadão e como um empresário numa rádio que almeja alguma coisa nesse cenário atual do Brasil? Eu não acredito muito, não. A coisa, você tem que ser corajoso. Diz que o melhor do Brasil é o brasileiro. Eu sou brasileiro, então eu acredito em mim. Eu vou para cima da ação, vou com toda a minha vontade, com toda a minha energia, foco, né, determinação, o projeto já está na cabeça, né, o traçado, você vai ali, vai no foco e tenta ver o resultado. Lógico, às vezes nem sempre as coisas dão certo. Mas a gente tem que acreditar. Acreditar, eu acho importante. Inclusive aquele assunto que nós falamos no início do programa, sobre a questão da cultura. Poxa, a cultura no Brasil é pobre. Quer dizer, não é que ela é pobre. Não existem incentivos governamentais que justifiquem, ou que façam as pessoas querem abraçar isso. Você vê escritores, poetas, artistas plásticos. Poxa vida, a gente aqui fica perdido no mundo, aqui não tem um incentivo, não tem nada. Você tem que procurar vencer por você, tem que acreditar, isso que você falou agora. Se não acreditar, não você tem não incentivo para o novo, Roberto, mas incentivo para o Chico Buarque, incentivo para o Caetano Veloso, para os grandes artistas tem Lei Rouanet, tem tudo que tem direito. Mas você concorda comigo que isso aí é uma disparidade? Porque, poxa vida, o cara que já é famoso já tem tudo. Não precisa, o que não né? é famoso que precisa daquele incentivo, aquele apoio do governo, Mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos de células culturais que busquem resgatar as crianças de rua para uma ação cultural. E essas crianças aprenderem a evoluir dentro desse cenário. Exatamente. Chega de dar dinheiro para quem já tem dinheiro. Gente. Acho que você vamos dar oportunidade para quem não tem, é diferente. Acho que você tem toda a razão mesmo. Acho que até estava pensando numa época da minha vida, que nós deveríamos fazer para as crianças de rua centros, não céus. Um negócio mais complexo. Quem não tem condição de criar o filho, ele fica internado nesse lugar que ele vai ter alimentação, vai ter dentista, vai ter médico, vai ter esporte, vai ter cultura e com uma certa idade vai ter cursos profissionalizantes. Se optar com os 18 anos para ir para uma faculdade, vai. Se não vai para o curso profissionalizante, já tem uma profissão. Acabou. Com isso eu te garanto que você tira 95% das grandes infraturas da rua. Tem 5% que não sai porque já é da índole. Mas 95% você tira e vai fazer Mas em 20 anos o país já está bem melhor. Mas quem quer fazer isso nesse país? Ninguém quer, os caras não querem nada. Todo mundo pensa em si. Os caras querem só meter a mão, encher o bolso. Infelizmente. Infelizmente esse E os exemplos são esses que você deu agora. Então. A própria seleção brasileira que está indo jogar, está indo defender o nosso Brasil, está lá. Está lá. Fazer o quê? Infelizmente, já acabou o nosso programa. Um programa excelente, que eu gostei muito de falar com você. Foi muito é sempre bom mesmo. E passou rápido, porque a gente nem percebe, né? Então, quando é muito boa, não percebe. E você está convidado para voltar aqui outras vezes. Obrigado, Roberto. Vai ser um prazer para mim. Vamos combinar. Espero que a gente tenha bastante coisa nova para trazer e mostrar para vocês aí. Vamos ter sempre, né? Bom sucesso. Então, até a semana que vem.
com Hora Marcada com Roberto Ferrari aqui na Rede Premium.